Olá, tudo bem com vocês? Vídeo novo, gente. Hoje eu trago um vídeo totalmente diferente. É um vídeo onde eu vou mostrar as 10 macro tendências que vão bombar no verão de 2025 e 2026. Vocês não podem ficar de fora. Bora conferir! Essas tendências que eu vou apresentar para vocês não são tendências sazonais, passageiras ou mesmo modinhas da internet. Não, elas são macro tendências, tá? Que provém de grandes gabinetes de pesquisa baseadas no comportamento dos consumidores, como por exemplo a WGSN, que fornecem justamente essas informações para as grandes marcas. E esse tipo de tendência é chamada de macro tendência e elas têm um ciclo de duração. Então elas podem durar de no mínimo 3 anos até 10 anos. Então não é tão passageira assim não, tá? E bora lá para a primeira. A primeira que a gente vai ter são as listras. Vai intensificar a diversidade da oferta das listras nos mais variados tipos de tecidos, modelagens e estilos de listras. Então não só aquele estilo clássico do azul e branco da camisaria masculina, mas a gente também vai ter na alfaiataria, na camisaria feminina. Então a gente vai ter bastante o risca de giz, não só no preto e branco, mas a gente vai ter em outras cores, mais claras e abertas. A gente vai ter bege com preto, nós vamos ter amarelo com branco, enfim, cores mais claras e mais abertas. A gente vai ter também uma diversidade de cores no sentido dessa clássica listra azul e branco, aquele estilo da listra azul e branca. A gente vai ter no lugar do azul, a gente vai ter as cores tendências, né? Então o amarelo, a gente vai ter marrom, verde e outras cores aí. A gente vai ter também a volta de muitas cores neutras, mas ainda teremos espaço para as cores, porque o verão pede essa descontração proporcionada pelas estampas e mesmo pelas cores. Também uma novidade, as listras multicoloridas, e isso vai aparecer nos mais variados tipos de peça, em blusas, em vestidos, saias, enfim, a gente vai ver muito isso. A próxima macro tendência, falando em cores, seria o degradê. Então a gente vai ver uma transição mais suave de cores em peças originalmente mais formais, como o cetim, como a alfaiataria. Então o degradê vem justamente nessas peças com o intuito de proporcionar originalidade, frescor, criatividade, justamente para essas peças que têm como origem uma pegada mais formal, mais sóbria. Então a gente vai ver saias, iremos ver saias, vestidos, conjuntos, peças num degradê mais suave e muito criativo e muito leve, sofisticado. Próxima macro tendência é a renda. A renda esteve muito em alta e vai continuar. Ela vem trazendo a delicadeza, o romantismo às peças. Ela esteve muito em alta, a gente viu muito saias midi em renda, né? E a gente viu inclusive essa proposta de looks high-low. Isso vai continuar. Então a criação de looks por exemplo, saia ou peças em renda com, por exemplo, uma camiseta e tênis para criar esse contraste de um look mais de uma peça mais elegante com uma peça mais descontraída e mais despojada. A renda, a gente vai ver peças, inclusive peças completas, únicas, né, de renda, como vestido, veremos calças, blusas, enfim. Ela vem justamente no sentido de trazer uma elegância e um refinamento aos looks. A próxima macro tendência é o crochê, gente. O crochê ele vai vir com tudo, principalmente por conta da estética boho, que ainda vai se manter em alta, tá? O crochê, ele traz um toque artesanal, um frescor, uma leveza ao look. E a gente no Brasil, nós temos uma mão de obra, a gente tem uma riqueza muito grande no crochê,
né? Então, a gente vai ver muito, isso vai afetar muito, inclusive, nos acessórios. E a gente vai ver muito coletes, maxi coletes, vestidos, enfim, diversas peças no crochê. Outra macro tendência são as franjas, gente. As franjas vão estar muito em alta. Traz movimento e um toque moderno às peças, ao look, né? Então a gente vai ver saias de couro com franjas, só que a gente vai ver assim, essas saias de couro com franjas sendo usadas com rasteirinha, com camisetinha, no sentido de trazer uma peça de referência a boho, da estética boho, folk, usada mais pro cenário urbano, né? Então, uma peça mais montando um look tendo este contraste, trazendo para o cenário urbano. A gente vai ver também peças, saias, por exemplo, com franjas, mas com o tecido da franja, ele do estilo tassel, com um fio mais brilhoso, um fio mais encerado, um ar mais glamouroso, tirando tanto a franja do contexto country, do contexto folk, hippie, né? Então mudando um pouco essa proposta. Então a gente verá muitas franjas, gente, a gente vai ver nas saias, nos vestidos, blusas, veremos muito movimento. A próxima macro tendência são os babados. Gente, veremos muito babados, ele vai trazer um ar romântico, delicado, feminino, e ele vai estar presente com força total, inclusive na alfaiataria, em vestidos, em saias, em blusas leves, que são a cara do verão, inclusive trazendo um toque de transparência, sensualidade delicada, na medida certa. E se você tá gostando desse vídeo, já aproveita para curtir, se inscrever no canal, para não perder mais conteúdo legal como esse, compartilhar com as amigas e bora continuar que ainda tem muita coisa legal. Gente, a próxima macro tendência está relacionada com o volume. Teremos a tendência de modelagens volumosas que traz uma estética descontraída, com mangas bufantes, silhuetas mais amplas, trazendo que garantem um look, um ar mais moderno e leve, tá? A gente vai ter a volta do maximalismo, com silhuetas desconstruídas, a cintura desconstruída, a gente vai ter a desconstrução devido à amplitude das peças. Então a gente vai ter aqueles vestidos balonê, saia balonê, coisas amplas mesmo, peças amplas, tá? Vocês verão bastante volume. Inclusive teremos muitas batas com cortes e tecidos mais amplos, com volume a partir do busto para baixo, e saias volumosas, enfim, veremos muito volume. A oitava macro tendência que teremos é a estética do quarto para a rua. O que é isso? Isso vai ser que teremos como inspiração para a criação de looks o pijama. Então a ideia é, né, trazer a inspiração do pijama para os looks urbanos, né? Colocando conforto, sofisticação, modernidade. Então a gente vai ter vários conjuntos, iremos ver conjuntos extremamente confortáveis, justamente com essa inspiração, né? E a gente vai ter muito a volta do sleep dress, aqueles vestidos que parecem camisola, leves, fresquinhos, extremamente confortáveis, mas que traz um ar de sensualidade, mas de forma equilibrada. A gente vai ter uma amostra de pele, inclusive na parte superior, de forma equilibrada, na medida certa, e maxi comprimentos longos, midi, com muito conforto e estilo. Então a ideia é essa, tirar a inspiração nas roupas, no caso nos pijamas, trazendo para um ambiente mais urbano, tanto para os conjuntos quanto para os vestidos. Outra tendência, gente, são as regatas. E aí vocês podem me perguntar, ué, mas a regata não tá sempre em alta? E aí eu vou te explicar uma coisa, que peças atemporais, existe uma diferença entre peças atemporais e peças em tendência. Você pode ter peças atemporais que não estão em tendência, ou vice-versa. Quando uma peça é atemporal, significa que você sempre vai achar ela para comprar.
certo? Ela sempre você consegue encontrar ela para comprar. Entretanto, quando uma peça está em alta, está em tendência, significa que até mesmo as lojas que não são especializadas na produção desse tipo de peça vão ter em suas coleções, vão passar a vender, vão passar a produzir, ter em suas coleções essa peça. E você vai ter uma oferta muito maior dos mais variados tipos, modelagens, tecidos, tamanhos, né? Então essa é a diferença. E isso é justamente o que aconteceu com a camisaria. Então, quando a camisaria entrou em alta, em tendência, cerca de mais ou menos 3 anos atrás, antes disso, você conseguia comprar uma camisa com bom corte, um bom caimento, apenas em lojas especializadas na camisaria feminina. Só que quando ela entrou em tendência, a partir de mais ou menos 3 anos atrás, foi possível, né, até hoje, que ela está indo em alta, encontrar em vários tipos de lojas, dos mais variados modelos, com diversas cores, estampas. Então, ficou muita oferta, né? Numerações, a oferta foi muito maior. Então, essa é a diferença, tá? E é justamente o que vai acontecer agora com a regata. Veremos regata de algodão, veremos regata dos mais variados tipos de modelagens, tamanhos, cores, tá? E a moda traz agora a regata junto com peças mais estruturadas, como a alfaiataria, peças em cetim, justamente no sentido de valorizar essa peça básica que a gente tem no guarda-roupa e também no sentido de trazer essas peças mais formais para o nosso dia a dia, tá? Então essa pegada do look high-low também vai estar presente com a utilização da regata. Gente, uma dica muito legal é que quando essas peças atemporais estão em tendência, acaba sendo a melhor hora para adquirir elas, porque além de você encontrar uma variedade tão gigante de cores, de tecidos, tamanhos, enfim, modelagens, ainda como a oferta é muito maior, logo o preço tende a ser menor. Então, se é uma peça que te representa, uma peça que com certeza você vai usar, você gosta, agora é a hora de você investir nessa peça, assim como a camisa, assim como a regata, que são peças atemporais que você vai poder usar muito, criar infinitos looks. E se isso é algo que te representa, você realmente consegue usar, você realmente vai conseguir formar muitos looks que você tem já no seu guarda-roupa com as peças que você já tem, então agora é uma boa oportunidade. Fique atenta, tá, nas vitrines, fique atenta nas lojas, porque a oferta vai ser grande e as modelagens, enfim, muita coisa legal vai aparecer. A 10ª macro tendência, última, mas não menos importante, é a bermuda. Gente, a bermuda, no início, ela teve uma barreira, uma resistência para a entrada, mas depois ela veio com toda a força, ela continua muito forte, uma macro tendência, ela se manteve em alta, inclusive no inverno, é uma peça que vai aparecer em diversas cores, tecidos leves, tá? Ela tem uma modelagem extremamente versátil, ela consegue transitar em diferentes ambientes, algo que não acontece com a bermuda jeans ou mesmo shorts mais curto. Então, por exemplo, você consegue usar ela desde criar looks, né, ambientes mais formais, ambiente de escritório, eventos formais, como também ela transita para praia ou mesmo para um passeio no parque, né? Enfim, ela traz modernidade, sofisticação e leveza. Então veremos muitas bermudas do mais variados tipos de cores e modelagens. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, é muito legal se você deixar um comentário aqui falando que você gostou. Eu poderia fazer, por exemplo, um vídeo com a tendência das cores que vão bombar, os acessórios, a tendência dos acessórios. Então é muito legal eu saber esse feedback, porque assim eu me animo para fazer mais vídeos desse tipo, tá bom? E se você ficou até aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!